Olá, boa tarde. O programa Magali Amboni de hoje está no ar. E você é meu convidado para um bate-papo gostoso, cultural e cheio de fantasias. Já ouviu falar sobre os escritores fantásticos? Pois é, essa é a minha pauta de hoje. E vocês fazem parte dela. Não sai daí porque o programa só está começando. Aqui na RCR TV, canal 5 da NET Criciúma. Quem nunca sonhou em ser super-herói? Quem nunca teve medo de Lula sem cabeça? Nas histórias infantis que nós escutávamos de nossas mães, a imaginação fluía e flui até hoje, pois sem ela, a gente não consegue sonhar. J.C. Zeferino, o escritor, é o meu convidado de hoje e traz pra gente um pouco da experiência de sonhar. Quando que a literatura entrou na vida desse escritor que pela primeira vez dá uma entrevista para a televisão? Estava um pouquinho nervoso quando chegou aqui, mas eu acho que agora vai ficar tudo mais tranquilo. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Prazer é todo meu de estar te recebendo aqui. É uma honra estar aqui no teu programa e sendo o primeiro programa que eu estou dando uma entrevista, né? Pra gente falar de uma coisa que tu amas fazer. Amo escrever. Deixa eu te fazer uma pergunta. J.C. Zeferino, como é que eu te chamo? Zeferino, J.C.? Como é que os amigos te chamam, que conhecem o teu trabalho, nesse teu nome artístico? J.C.? É J.C. Zeferino, mas alguns amigos chamam de Zeferino. Tá. Então vamos chamar de Zeferino? Zeferino. Para ficar mais... Ok. Já que o nome dele é forte e nos livros vem muito esse Zeferino por extenso, por que não? Zeferino, quando a gente fala da literatura, nós estamos falando de um país que está sempre em luta e levantando uma bandeira para que se leia mais, para que as crianças tenham acesso e educação de ler. Como é que a leitura, como é que a literatura entrou na tua vida? A literatura entrou na minha vida desde muito cedo. Eu fui alfabetizado em casa pelo meu pai, então com 5 anos eu já sabia ler, assim. E ele sabia que tinha que ser uma leitura mais leve, então ele me botava livros de contos, gibis, né, histórias em quadrinhos. Então foi aonde eu consegui ter maior gosto pela leitura, através dos gibis, realmente foi isso. Escrevia, rabiscava quando era criança ou o escritor só começou a se desenvolver mais tarde? Legal essa tua pergunta. Eu comecei desenhando. Desenhando? Desenhando. Eu desenhava os personagens, eu contava as histórias através dos desenhos. Olha que legal. Talvez por influência das revistas em quadrinhos, dos gibis, né? Então, só depois, já adolescente, que eu comecei a escrever. Mas antes, na pré-adolescência, eu comecei a fazer revistas em quadrinhos, assim. Então, eu fazia as histórias, criava super-heróis e fazia todo o gibi, todo o manuscrito, né, sabe? Certo. Então, todo desenhado à mão, pintado, tal. Fazia uns cadernos enormes e passava para todo o pessoal da sala de aula. A galerinha toda ali, Isso, e chegava a gostar... E te dava um feedback, né? Exato, dava um feedback que estava agradando e eles estavam gostando. Ia passando de um para outro, inclusive passava para outra sala, né? E não tinha como fazer cópias, e daí isso aí ia longe, sabe? Aquele caderno rolava na mão de todo mundo. Nossa, foi... Recuperava depois dos cadernos ou se perdiam? Se perdia, né? Com se perdia certeza. com o tempo, foram... Com certeza. Mas era muito legal, assim, foi o início ali. Quando a gente fala de um início, você que está iniciando o programa agora com a gente, chega mais. Nós estamos também ao vivo pela internet, pelo www.rcrtv.com.br. Já tem post na internet, eu já estou com o meu Facebook online e as mídias sociais aqui da RCR TV Criciúma também estão abertas para vocês, tanto pelo Face quanto pelo Twitter ou pelo telefone. Então, para você que sonha em ser um escritor,
Para você que tem alguma pergunta para o Zeferino, para o JC Zeferino, agora é a hora de sonhar e botar tudo isso em prática. Quando a gente fala assim, ó, escrever uma história, né? Sonhava, criava personagens. O brasileiro tem medo de sonhar? Eu acho que o brasileiro não tem muito Ou a tempo. pessoa, né? As pessoas têm medo de sonhar? É que a gente mora num país que está em evolução, como todos, mas principalmente o Brasil, onde as pessoas primeiro têm que buscar a subsistência, a sobrevivência. Então, isso leva a ter muitos artistas com dificuldades realmente de desenvolver o seu talento. Ok, Certo? é verdade. Então falta um pouquinho de coragem aí. Não diria coragem, eu diria que o povo brasileiro é muito corajoso. Tá. Sabe? Então, quando a gente consegue se projetar aqui, a gente se projeta realmente com um diferencial por transpor essas dificuldades, sabe? Uhum. Quando a gente fala de dificuldades, nós sempre pensamos, para uma dificuldade sempre existe um herói, né? Sim, sim. Nós buscamos, de repente, um herói. E principalmente na infância, nessa faixa etária, e eu tiro isso pelo meu menino de 8 anos, tem muito herói acontecendo por aí. Nós precisamos ter heróis? Sempre, eu acho que está no arquétipo já da humanidade. O ser humano sempre busca ter heróis para ter aonde ele se espelhar em alguém que realmente ele consiga ver que está além da possibilidade dele, mas que ele pode talvez chegar a ter alguma qualidade daquele herói. Ah. Por exemplo, na minha infância, meus heróis, além do meu pai, né, era um Júlio Verne, escritor Júlio Verne. Então eu lia 20.000 Léguas Submarinas, A Volta ao Mundo em 80 Dias. E isso eu viajava com aquilo ali, achava fantástico, sabe? E é um escritor de literatura fantástica, né, Júlio Verne. Aí, tu fala assim, eu viajava, era fantástico. E daí vem exatamente isso, esse escritor fantástico. Para você que está em casa, de repente vai estar se perguntando, tá, mas Magali, o que é um escritor fantástico? E daí a gente entra literalmente na fantasia. O que é um escritor fantástico? Eu não sou um professor de literatura, então o que eu posso explicar de um escritor fantástico é que eu sou um escritor versátil. Okay. Então eu tenho facilidades de escrever variados subgêneros, digamos. E o fantástico é um deles, é o que eu mais gosto de escrever. Então é uma literatura que te dá uma margem... Uma liberdade a mais? Maior para ti ter uma criação assim, sem limites. O limite é a tua imaginação. Ok. Certo? Então tu pode criar universos alternativos, tu pode criar mundos novos, culturas, como Tolkien, né, do Senhor dos Anéis, que criou a Terra-média, todo um universo. Quando a gente fala assim, ó, pode criar, né, outras terras, outras criaturas, como é que funciona a cabeça desse escritor? Porque eu vou falar num sentido positivo, tá, gente? Nessa piração, vai dar uma pirada para poder criar tudo isso. Então, primeiro... E daí, deixa eu só mostrar uma coisa para vocês. É assim que o JC Zeferino trabalha. Ele busca um personagem, faz uma pesquisa de algumas coisas, de alguns itens que vão dar corpo para esse personagem e a partir daqui inicia-se a criação. Mas como é que é criar nesse mundo que não tem tantas barreiras de imaginação? Então, primeiro tu tem que ter um alicerce, tu tem que ter uma âncora que te prenda, te deixe na tua realidade, certo? Ok. Até porque tu não pode criar uma história sem pé nem cabeça, tu cria mundos imaginários, alternativos, mas tudo isso tem uma estrutura, tem uma lógica, digamos assim, e tem uma verossimilhança com a realidade, né? Aonde a pessoa sempre consegue tem que ter esse foco com a realidade? Ou não, eu posso tirar totalmente fora da realidade e criar um mundo paralelo? Não,
Pode, mas, digamos assim, ficaria sem a pessoa, o leitor, ele ficaria sem sem um chão, sem um, sabe? Tem que ter esse ponto esse porto seguro? Teria que ter, porque pode ver, mesmo vou citar Matrix, Ok? né, que mostra um mundo atrás do mundo. Então, ele tem um enfoque primeiro no nosso mundo, né, no plano nosso. A partir dali ele entra nesse outro. Tá. Certo? Tem que ter essa pincelada da realidade. Não necessariamente, mas eu trabalho assim, o meu trabalho é assim, né? Eu não sei, pode ter, com certeza tem outros escritores que fazem de uma outra forma. O meu, eu pego os personagens fictícios, né, uma história fictícia, sem limite para a criação da imaginação do personagem, a característica dele, emocional, ideias, e coloco dentro de um ambiente real, tipo um local geograficamente real, sabe? Tipo no Nirvana, Viagem ao Centro da Alma, eu pego os personagens e coloco eles em locais reais na Austrália, Canadá, Egito, lugares do mundo que realmente existem. Fala um pouquinho desse livro, Nirvana, Viagem ao Centro da Alma. De livro, ele virou como a gente fala? Um audiobook. Um audiobook. Né? Mas da onde que surgiu... Quantos livros tu já escreveu, o Zeferino? Eu tenho 3 romances. Eu tenho esse Nirvana publicado por uma grande editora. Tenho um novo agora para ser... está sendo trabalhado e tal, para depois... Que é essa arte que eu vou mostrar depois, do cartaz? Tem esse, que está numa editora em análise de processo e tal, e eu tenho um outro também, que é o Ziz e a Mulher em Pó, que é o último que eu terminei. Então é uma ficção futurista, então daí ali eu criei realmente uma realidade, digamos, no futuro. Com base nas ciências e tecnologia de hoje, eu fiz tipo uma espécie de previsão, sabe? Num livro como esse, tem que ter bastante pesquisa, porque tu está falando de uma... Isso, tu tá falando assim da tecnologia atual, eu faço muita pesquisa, faço muita pesquisa. Geralmente, escreve de quanto em quanto tempo? Depende, Magali tem, se eu tiver inspirado, 2 livros no ano. Como é que é isso? Geralmente os meus livros, eles levam um tempo maior para serem escritos porque eu faço uma extensa pesquisa antes, sabe? Eu gosto disso. Eu acho que até é necessário, né, Zeferino? Para ter qualidade o teu trabalho, sabe? Independente da profissão, é necessário tu estar pesquisando para poder estar bem informado. E acredito que numa situação de se criar uma história, por mais que tenha esse ponto com a nossa realidade, precisa estar muito mais preparado, até para que a criatividade flua melhor, claro, né? É como tu ter assim, eu diria assim, um cozinheiro, ele vai fazer um prato. Ok. Então ele tem vários ingredientes à disposição, certo? Certo. Então, quanto maior a variedade de ingredientes, ele tem maior possibilidade de acertar um prato, fazer com mais requinte. Então, na pesquisa, tanto de personagens, quanto de ambiente, quanto de tecnologia e tal, assim, quanto maior a pesquisa, maiores elementos eu tenho para compor o cenário, para compor o personagem. Mais detalhes você vai ter, né? Exato. Quando a gente começou, quando ele chegou aqui, que ele chegou um pouco mais cedo para conversar comigo, ele me falou assim, tudo começou por uma paixão pelo cinema. Queria fazer cinema. Isso. É isso? Isso. E daí vem um curso de cinema com o diretor argentino Fernando Solanas, técnicas de roteiro com o Sid Fields, curso de inglês, cursos de informática avançada, designer gráfico, tudo isso foi necessário. Todo esse currículo hoje, curso técnico de redação, curso de Structure, né? Em 2012, que é essa estrutura da história. James McSeel. Com James McSeel. Tudo isso foi focado no cinema ou quando teve todas as especializações, o escritor já estava bem formatado? O escritor já estava em formação, em constante formação, né? Sempre é? Sempre. Não pode dizer que tu está pronto, porque senão tu deixa de trocar, deixa de aprender.
Verdade. Então a gente fica, digamos assim, pronto, né? Porque tu precisa estar executando o teu trabalho, mas